Algumas pessoas muito caras ao meu convívio partiram para o plano espiritual. Eu passei uns 16 anos em um tipo de luto. A Rádio Boa Nova e a TV Muito Maior, elas são aquela companhia da qual você precisa e que te leva para a frente e te põe para cima nos momentos em que você procura respostas. Perceba essa necessidade de renovação. Olá, nós estamos aqui estudando com o Dr. Inácio Ferreira, estudando o livro Libertação. Livro de André Luiz, aqui neste capítulo 6, Observações e Novidades, falando a respeito do corpo espiritual. E o Dr. Inácio, ele faz aqui diversas considerações a respeito da palavra de Gúbio. Uma outra dedução que o Dr. Inácio extrai de um dos trechos de Gúbio é o seguinte: ninguém a rigor pede para se elevar às esferas superiores. Esse acontecimento se dá naturalmente, pois que não existe ninguém cuidando de uma cancela no mundo espiritual, abrindo-a a alguns e cerrando-a a outros. É a questão da escolha das provas, né? Sobre as quais nós tantas vezes nos enganamos. Na outra existência eu vou pedir isso, eu vou pedir aquilo. Você vai pedir a quem? A quem que você vai pedir? Quem é que tem autoridade para conceder, para dar ou para negar? Para quem que você vai pedir? Não, na outra encarnação o que funciona é a lei. O que vai funcionar é a lei. É a lei que vai nos permitir renascer numa situação ou noutra situação. Se você não merecer, não adianta você estar fazendo solicitações, você está pedindo. Não, eu não quero reencarnar aqui, eu quero reencarnar não sei aonde. Não, eu não quero reencarnar nesse corpo, eu quero um outro corpo. Eu não quero essa família, eu quero outra família. Mas como? Como? Que negócio é esse? Então, o mundo espiritual é um imenso balcão de petitórios de espírito. É a mesma coisa eu chegar aqui no Brasil e falar assim, eu não quero mais morar aqui em Uberaba, onde eu estou morando, onde eu resido atualmente. Eu quero morar numa grande cidade do Brasil. Ou então eu quero que vocês me mandem lá para Paris, para Londres, lá para Nova York, ou qualquer lugar assim. Eu quero morar por lá, eu quero morar na melhor avenida lá de Nova York, ou de Londres. Eu quero ser parente lá da família real, eu quero descender da família real. Isto não é assim. Quem quiser estudar este assunto melhor, deve ler do Dr. Inácio Ferreira Na Casa de Meu Pai, em que ele estuda essa questão dos clãs familiares, dos grupos familiares. Muitos deles são fechados. São grupos fechados e continuam fechados, não é? Como também, se quiserem, podem ler A Escada de Jacó, do Dr. Inácio Ferreira. Enfim, em todas as suas obras, o Dr. Inácio Ferreira trata desses assuntos. Um mundo espiritual chamado Terra, não é? Mundo espiritual é planeta. Olha, continuando, o Dr. Inácio, ele comenta aqui rapidamente, o tempo é curto, não é? Ele comenta uma outra frase de Gúbio, quando em Gúbio diz assim: enriquecer a mente de conhecimentos novos, aperfeiçoar-lhe as faculdades de expressão, purificá-la nas correntes iluminativas do bem e engrandecê-la com a incorporação definitiva de princípios nobres, é desenvolver nosso corpo glorioso, na expressão do apóstolo Paulo, estruturando em matéria sublimada e divina. Deduções possíveis, escreve o Dr. Inácio. São 4. O tempo é curto, mas vamos lá. Primeiro, embora semelhantes na aparência, nem todos os corpos físicos são iguais, e não são. Em sua estrutura íntima, cada qual possui certa característica que lhe permite uma existência mais ou menos saudável e intelectualmente ativa. Segundo, os corpos do espírito são suscetíveis de se aperfeiçoarem com as conquistas que ele efetue, tanto no campo intelectual e principalmente no campo moral.
notamos que sobre a Terra tal acontece mormente com o corpo físico. Sobre a Terra o corpo físico evoluiu, está evoluindo a cada dia, não é? Vejamos aí a questão da longevidade, não é? Antigamente a vida média do homem era 30 anos, 35 anos. Hoje a vida média está aí chegando a 70, 80, 90, até ensejando a reforma da Previdência no Brasil, por conta da longevidade que os brasileiros estão alcançando. Terceira dedução possível: o trabalho da perfeição é de dentro para fora, mas também pode funcionar de fora para dentro, dependendo das reações do espírito aos estímulos que receba. Não é? Dependendo das reações que o espírito tem aos estímulos que ele recebe no meio em que ele vive, não é? É que ocorre essa evolução. E finalmente aqui a quarta dedução. As deduções podem ser inúmeras. Ele está nos apontando aqui apenas algumas. Quarta dedução. O perispírito, enfim, é a túnica nupcial, a qual Jesus se refere em a parábola das bodas. O homem que entrara no palácio sem a túnica nupcial, por ordem do rei, foi lançado para fora. O homem é o espírito. A túnica nupcial é a veste perispirítica. O rei é a lei, ou o Criador, ou Deus. O rei é a lei. Então o homem é o espírito. A túnica que nos permite participar do banquete é o perispírito, é o corpo espiritual, mais ou menos denso, não é? Agora o rei é a lei. É o rei que está presidindo tudo, é a lei divina. Aquele penetra, diz Dr. Inácio, embora por certo estivesse bem produzido, não se trajava com uma veste da qualidade dos demais convidados. A condição íntima do espírito acaba por traí-lo exteriormente. Então, a condição íntima do espírito se reflete na sua condição exterior, não é? Se reflete na face, se reflete nos olhos, se reflete nas atitudes, se reflete nas palavras. Foi com base nisso, não é, que se criou uma ciência chamada fisiogonomia, não é? Essa ciência até hoje é levada em conta no campo da criminologia pelos criminalistas, não é? Que estudam os traços fisionômicos dos criminosos, dos assassinos e dos ditadores, dos marginais, não é? Ernesto Bozano estudou muito esta questão, Charles Richer também, o fundador da metapsíquica. Ernesto Bozano, que foi espírita, um pesquisador espírita, cientista, estudou muito essa questão da fisiogonomia. Bem, está aí o nosso programa. Muita paz. Até a próxima semana, se Deus quiser.